Olá, eu sou a professora Kelsey Meyer e hoje nós vamos falar sobre o cálculo da aposentadoria. Nada mais curioso do que saber qual será o seu salário de aposentadoria, não é mesmo? São tantas regras, tantos benefícios e mudanças que fica até difícil saber o que vai acontecer com o seu próprio dinheiro. Bom, pessoal, para fazer o cálculo da aposentadoria, você precisa primeiro saber qual regra que você vai usar, se é a nova ou se é a antiga. A aula de hoje será baseada na nova regra, tá? Então, por exemplo, como que se calcularia a aposentadoria a partir de uma pessoa que começou a trabalhar em 2022? Para um melhor entendimento, observe o gráfico. Como todo gráfico, você tem o quê? O título, que nesse caso é mudança no cálculo de benefício, pois a nova regra passou a vigorar a partir do ano de 2019. Depois, nós temos aí mostrando o tempo de contribuição em anos, que é o eixo vertical do gráfico. Nesse caso, varia entre 15 e 45 anos. Isso quer dizer que o trabalhador, para conseguir se aposentar, ele precisa trabalhar pelo menos 15 anos. Por isso que começa no 15, com carteira assinada, né? Ou contribuindo de forma indireta. Nós vamos falar melhor sobre isso mais para frente. Temos também aí o nível de benefício em porcentagem, porque a nova regra diz que a pessoa que se aposentar, ela pode receber de 60%, no mínimo, 60% do seu salário, até mais do que 100%. Por isso que aí aparece 102, 104, 108. Observe também que você tem o quê? Linhas que são vermelhas e linhas que são azuis. No caso, a vermelha representa o tempo de aposentadoria das mulheres e a azul representa a dos homens. Agora, é importante você entender que você tem aí o subtítulo, que fala que o valor será de 60% da média salarial, subindo 2% a cada ano a partir de 15 anos de contribuição para mulheres e de 20 para homens. O que isso quer dizer? As mulheres precisam trabalhar pelo menos 15 anos e os homens precisam trabalhar o quê? Pelo menos 20 anos. Olha só. O benefício, ele chega a 100% quando as mulheres trabalham por 35 anos. E no caso dos homens, ele chega a 100% com 40 anos de contribuição. Vamos ampliar um pouquinho esse gráfico. Por que eu marquei aí 15 anos de trabalho, que equivale a 60%? Tanto o homem quanto a mulher que trabalhar 15 anos contribuindo, esses 15 anos, ele vai conseguir o quê? Se aposentar com 60% do seu salário. Agora, observe ali, por exemplo, uma pessoa que trabalhou durante 30 anos. Lembrando que trabalho contribuindo para o INSS. No caso da aposentadoria, você tem que contribuir, né, ao longo dos anos. Então, tem diferença entre homem e mulher. 30 anos de trabalho, o homem ele vai conseguir se aposentar o quê? Com 80% do seu salário. E a mulher ela já vai conseguir se aposentar com 90% do seu salário. As mulheres ela têm uma aposentadoria diferenciada dos homens, como eu já falei. Então, quando que atinge 100%? É diferente para homem, é diferente para mulher. No caso das mulheres, o benefício chega a 100% com 35 anos de contribuição. E no caso dos homens, o benefício chega a 100% com 40 anos de contribuição. A gente já viu que as mulheres conseguem se aposentar integralmente, os 100%, com 35 anos de trabalho. E os homens com 40 anos de trabalho. Quando eu falo de trabalho, eu estou falando de contribuição ao INSS. Agora, o valor do benefício nunca poderá ser superior ao teto do INSS. Hoje, em 2022,
O teto superior, vamos supor, eu quero contribuir em cima de 15 mil reais, eu posso me aposentar em cima de 15 mil reais? Não, porque o teto superior hoje do INSS é de R$ 7.087,22. Assim como existe um teto máximo, existe um teto mínimo. Ela também não pode, a pessoa, não pode receber menos do que um salário mínimo, que no caso do ano que nós estamos é de R$ 1.212. Vamos ver um exemplo de uma pessoa que começou a contribuir após a reforma de 2019 e se aposentou utilizando a regra atual. João começou a contribuir depois da reforma. Ele teve 27 anos de tempo de contribuição e deseja se aposentar por idade. Durante esse tempo, a média de todos os seus salários foi de R$ 3.000. É como se ele tivesse pago em cima de R$ 3.000 ao longo dos anos. Então, iremos calcular quanto será o valor da aposentadoria do João. Olha só, você tem que calcular o quê? Qual é a nova regra? 60% é o mínimo que ele vai receber. Ele também vai receber, lembra lá no subtítulo que eram 2% em cima de cada ano de contribuição? Então, se ele trabalhou por 27 anos e o mínimo trabalhado são 20 anos, ele trabalhou 7 anos de contribuição além do mínimo. Então, ele vai ter os 60% do mínimo mais os 14%, porque 14% é 2% vezes 7. Então, na verdade, ele vai se aposentar com 74% do seu salário. Como o salário dele foi baseado em R$ 3.000, então a gente vai calcular 74% de 3.000, que dá como resultado R$ 2.220. Bom, então, seguindo aí a nova regra, que é a regra dos 60% mais 2% por cada ano que passa de contribuição, o João receberá R$ 2.220 de benefício. Então, pessoal, a gente está falando, de aposentadoria de acordo com a nova regra, que envolve o quê? 60% no mínimo, mais 2% por ano de contribuição, à medida que vai passando aí os 15 anos de trabalhos para as mulheres e 20 anos de trabalho para os homens. Mas será que eu consigo simular o valor da aposentadoria? Sim, só que a melhor forma de simular esse valor do INSS é com o auxílio de um advogado. Primeiro que existem vários tipos de aposentadoria, então você precisa saber qual é o seu tipo, tá? Existe por idade, existe por invalidez, existe por tempo. Então, não é simplesmente você pegar, jogar numa calculadora e fazer esse cálculo. Lembrando que a gente está fazendo aqui apenas uma ideia. Então, por exemplo, outro fator importante é que os simuladores que existem por aí, eles não levam em conta o tempo que você ainda não trabalhou. Então, se faltam 5 anos, 10 anos para se aposentar, por isso é importante sempre você procurar um profissional. Mas a gente está falando de aposentadoria e eu falei com vocês sobre o quê? Sobre contribuição para conseguir se aposentar. E que contribuição é essa? É uma contribuição para o INSS. E você sabe o que é o INSS? Observe aí. O INSS, ele é o Instituto Nacional de Seguro Social, o órgão público responsável pelo pagamento da aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores brasileiros e demais segurados, como, por exemplo, os microempreendedores individuais e contribuintes individuais. Por que contribuintes individuais? Porque as pessoas autônomas, elas também podem contribuir. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ele foi criado em 1990, tá? E a intenção dele, o papel dele é justamente o quê? Executar os benefícios. Então, o INSS, ele executa os benefícios previdenciários previstos no regime geral de previdência social. E quem pode ter acesso à previdência ao contribuir com o INSS? Podem ser segurados da Previdência Social os empregados no regime CLT, os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, que conhecidos também como autônomos, os microempreendedores, até mesmo trabalhadores rurais, tá? Quem trabalha com carteira assinada é automaticamente filiado à Previdência, já que ao se tornar um seletista, o regime CLT, parte do seu salário vai diretamente para o INSS. E quem trabalha por conta própria, a pessoa precisa contribuir, ou seja, depositar todo mês o valor
que ela gostaria, em cima do salário que ela gostaria se aposentar, tá bom? Quem é microempreendedor ganha acesso à Previdência ao pagar o DAS, que é uma contribuição mensal. Além disso, quem não tem renda própria, como estudantes e pessoas que não trabalham, também podem se inscrever na Previdência Social. Para isso, basta ter mais do que 16 anos. E quanto que se deve contribuir? Bom, o valor da contribuição para o INSS é calculado utilizando-se um percentual estipulado pela própria Previdência, tá? Sobre o que chamamos de salário de contribuição. No caso dos contribuintes facultativos, autônomos, aquelas pessoas que não possuem a carteira assinada, mas que querem contribuir para garantir a sua aposentadoria, então ela vai ter que escolher um valor aí entre o salário mínimo, que eu já falei qual é, e o teto máximo, que eu também já falei qual é. Bom, vamos ver um exemplo que demonstra o cálculo de um salário de uma pessoa que está contribuindo em cima de R$ 1.500, tá? Então, esse cálculo ele deve ser feito faixa a faixa. Que faixa a faixa é essa, professora? Existem faixas de percentuais que a Previdência estipula. Para você entender melhor, observe no slide as 4 faixas atuais. Por que eu estou sempre falando atual? Porque essa regra vive mudando, tá bom? Por exemplo, uma pessoa com um salário de R$ 1.500 no ano de 2022, ela vai ter que ver em que faixa ela se encontra de acordo com essa tabelinha aí. Então, observe que essa faixa está dividida de acordo com os salários. Então, na primeira faixa, você tem aí uma alíquota de 7,5%, a segunda faixa, uma alíquota de 9%, a terceira faixa, uma alíquota de 12% e a quarta faixa, uma alíquota de 14%. Mas não é só pegar e falar assim, R$ 1.500 está na segunda faixa, então eu só vou ser descontado 9%? Não, os valores são acumulativos. De que maneira? Primeiro, você vai ver em que faixa você se encontra. Tá, R$ 1.500 está na segunda faixa. Depois, você vai fazer o seguinte. Tá na segunda faixa. Então, eu vou ter que pegar uma parte da primeira e uma parte da segunda. Olha aí, na primeira faixa, você tem um salário de até R$ 1.212. Então, pagará 7,5% sobre R$ 1.212. Mais 9%, porque R$ 1.500 está na segunda faixa, sobre o que falta completar para 1.500. Como assim? Olha ali, 288 é o quê? 1.500 menos 1.212. Então, você vai fazer 7,5% sobre a primeira faixa, que são os R$ 1.212, mais 9% sobre o restante até chegar aos 1.500, que são R$ 288. E como é que se faz esse cálculo? Nós vamos ver. Juntando essas duas faixas aí, vai totalizar R$ 116,82. Você deve estar se perguntando, como é que eu faço? 7,5 sobre 1.212, 9% sobre 288. É um cálculo de porcentagem simples. Porcentagem, basta multiplicar 7,5 vezes 1.212 e dividir por 100. Multiplicando 7,5 vezes 1.212, vamos ter como resultado 9.090. Dividindo por 100, vamos ter como resultado R$ 90,90. 9% sobre os 288. Vamos pegar o 9, multiplicar pelo 288 e dividir por 100, que deu 2.592 dividido por 100, voltando duas casas decimais do 2.592, dá 25,92. Lembra que eu falei que a gente tem que acumular as faixas? No caso, tinha que ver a parte da primeira e a parte da segunda. Então, vai somar os R$ 90,90 do primeiro cálculo, mais os R$ 25,92 do segundo, totalizando R$ 116,82 de contribuição. Então, pessoal, esse valor descontado aí do INSS é descontado diretamente do seu salário, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Lembrando que a gente fez cálculos considerando a nova regra, então o ideal é você procurar um especialista para saber o seu caso especificamente. Até a próxima e tchau!